Fala aí, galera antenada, aqui é Alexandre Leles, o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital e com as inteligências artificiais. Galera, começando mais um incrível e inédito episódio aqui do podcast Papo Digital. Galera, e olha só, já começando aqui o nosso podcast de hoje, trazendo para você uma seguinte reflexão de que se você tomou a decisão de se lançar lá no desfiladeiro do marketing digital, do empreendimento digital e também com o uso das inteligências artificiais, olha só, você precisa estar preparada para a queda. Galera, porque olha só, afinal de contas, você tomou uma decisão de se lançar de cabeça nesse incrível e desconhecido até então jornada dentro do digital, dentro do marketing digital. E você precisa ter mais ou menos uma ideia de como será a sua queda. Galera, por quê? Porque afinal de contas, se você se lançou, reflita aqui comigo. Se você se lançou num desfiladeiro, num desconhecido, você precisa saber que em algum lugar você vai chegar. Galera, por isso a importância. Olha só, hoje, dia 28 de março, trazendo aqui para você quase que o encerramento do primeiro trimestre agora, do ano de 2026. E a pergunta é, o que nós fazemos até aqui de janeiro, do dia 1º de janeiro de 2026 até agora? Porque isso é o que importa, e isso vai servir exatamente como um parâmetro para você poder continuar nos próximos trimestres. Galera, e claro, né, tendo métricas precisas do que você precisa fazer, mas nada vai adiantar você simplesmente se lançar no marketing digital com as inteligências artificiais, mesmo porque a maioria das pessoas, olha só esse dado estarrecedor, a maioria dos brasileiros que inclusive usam inteligência artificial não sabem nem o que é. Galera, mas isso é tema daqui a pouquinho para a resposta do nosso Quiz Mindset Digital que você recebeu ontem. Mas olha só, voltando aqui à nossa reflexão, você precisa saber aonde você quer chegar. Lá no final do desfiladeiro, e quando você chegar lá, como é que você pretende estar? Mais forte, mais robusto, mais inteligente. Pois é. Ou seja, você precisa desenhar antes. Mesmo num pulo, mesmo num salto ao desconhecido. E lembrando aqui para todos vocês, que talvez eventualmente não saiba, a maioria, lógico, obviamente sabe. Mas olha só, nesse mesmo período, só que no século passado, e lá no começo de 1900 de Guaraná de rolha, galera, 1900 de bolinha, pois é. Lá no mesmo comecinho do século passado, nesse mesmo período aqui, estamos no ano de 2026, próximo de terminar a segunda década, né, deste século. E nesse mesmo período no século passado, galera, estava rolando um lance chamado Revolução Industrial. Mas olha só, que leves, então todo mundo que resolveu aprender sobre maquinário, sobre indústria, sobre automação, né, de máquinas, essas pessoas tiveram bons resultados nas suas vidas. Claro, não só essas pessoas, mas também, obviamente, as empresas. Mas muitos artesãos naquela época. Nossa, eu vou deixar de ensinar para os meus filhos o que eu aprendi a minha vida inteira com meu pai, que aprendeu com o avô dele. E agora eu vou ter que ensinar
ensinar a colocar ele numa escola para aprender a seguir um sinal de horário e operar uma máquina. Galera, essas pessoas que se lançaram, inclusive lançaram, suas proles, né? Seus filhos a este desconhecido, mas de uma forma organizada, sabendo que, olha, não, eu vou te colocar nessa escola, você vai aprender a ser um bom operário, etc e tal. E foi. Hoje está acontecendo a mesma coisa, galera. Só que o nome dessa revolução é Revolução das Inteligências Artificiais. E se você não estiver ligado, antenada nisso, pois você vai comer poeira. E não é o intuito aqui no podcast Papo Digital. Papo Digital é para você estar sempre um passo à frente. E claro, agora sim, vamos responder o Quiz Mindset Digital que você recebeu ontem com a seguinte pergunta: você usa alguma inteligência artificial em plano gratuito? Primeira opção, sim. Segunda opção, não. E a última. Olha só, galera. A maioria das pessoas votaram sim, obviamente. Mas eu quero trazer aqui para vocês alguns dados, tá? Para a gente refletir sobre isso aqui. Agora, no ano de 2026, o uso de inteligências artificiais pelos brasileiros é extremamente alto. Com estudos apontando que mais de 9 em cada brasileiro, ou seja, 93% já utilizam ferramentas de IA em seus cotidianos. Galera, mas olha só, tem uma pequena diferença, pois que a adoção geral, ou seja, esses estudos que mostram que 93% dos brasileiros conectados na internet e que usam a inteligência artificial, galera, mal sabem que é uma inteligência artificial, seja ela generativa, preditiva. Pois galera, muitas pessoas usam as inteligências artificiais de forma inconsciente nos seus cotidianos, seja para realizar uma compra, chamar um aplicativo, fazer uma pesquisa na internet. Galera, e olha só, agora, olha esse número aqui, galera. O uso de inteligência artificial generativa, como ChatGPT, Gemini, Copilot, essa inteligência artificial que você usa aí no seu plano gratuito, pois a adoção específica de uma inteligência artificial generativa é bem menor, galera, sendo usado por apenas 17% da população em idade, de trabalhar e, claro, de estar conectado na internet. Olha só, então se você já votou no quiz e botou, eu já uso, mesmo em plano gratuito, mas eu já sei o que é uma inteligência artificial generativa e eu sei o que é uma inteligência artificial preditiva. Eu sei também o que é uma inteligência artificial geral. Porque eu acompanho o podcast Papo Digital todos os dias e o Leilão faz questão de me colocar ao par desses assuntos que são muito importantes e relevantes para este momento. Só esse momento específico seu, da sua jornada no digital, mas para esse momento que a humanidade, entre eles, eu, você, todos nós aqui do grupo, estamos vivendo. Então vamos ter aquela reflexão que eu trouxe para vocês agora, de ver o século passado, como aconteceu esta revolução industrial, que a gente viveu, dominou, e hoje estamos aqui, já vivendo uma outra revolução. Só que olha, presta atenção, sabe quando eu falo, quem chega antes bebe água limpa? Pois quando você está aqui no Papo Digital, você bebe água limpa, porque você está dentro desse pequeníssimo percentual de 17% da população brasileira. Gostou desse conteúdo? Então continua ligado, fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!